Para quem achou que a nossa playlist de vetor já tinha sido encerrada, sim, você se enganou. Ainda tem muito conteúdo para postar nessa playlist. De fato, eu não tenho uma regularidade no canal porque eu mantenho o canal praticamente sozinha. Mas continua comigo que além de já ter muito, mas muito conteúdo bom aqui no canal, ainda virão muito mais outros conteúdos tão bons quanto. Com certeza você vai gostar bastante. Então, bora pro nosso vídeo de hoje. Para você que tem dúvidas pontuais, continua aqui comigo nesse vídeo que com certeza você vai acompanhar numa boa. Para você que tem dificuldade, aqui no canal tem tudo mastigadinho, vídeos bem curtinhos, já pensando em otimizar os seus estudos. Então, vem aqui comigo. Aula 7, método da bissetriz. Bissetriz, lá na matemática, vocês estudaram que é o segmento de reta que divide o ângulo ao meio. É importante lembrar que nós só vamos utilizar esse método para um caso muito específico. Quando eu quero representar e calcular o módulo do vetor resultante, quando se tratar de dois vetores com o mesmo módulo. Dois vetores com o mesmo módulo. É somente para esses casos. Percebam bem que tanto para esse primeiro exemplo quanto para esse segundo exemplo, eu já tracei aqui, ó, a paralela de cada um dos vetores. A paralela de cada um dos vetores. Afinal de contas, eu utilizei aqui o início da regra do paralelogramo, traçar a paralela de cada um dos vetores. Agora, então, próximo passo, lei dos cossenos. Então, você pode aplicar tranquilamente a lei dos cossenos, mas a ideia é otimizar a resolução na sua prova. E como nós estamos em um caso especial, definitivamente nós não vamos utilizar a lei dos cossenos nesse caso. Bom, Débora, deixa eu te falar. Eu posso usar o teorema de Pitágoras? Nesse caso, jamais! Você tá brava? Não estou. Estou preocupada. Porque lembrando, né? Tio Pete, teorema de Pitágoras, nós vamos utilizar em um caso especial, quando o ângulo formado entre os vetores for um ângulo de 90 graus, o que não é o caso nesse vídeo, tanto para esse primeiro exemplo, quanto para esse segundo exemplo. Então, atenção com esse detalhe. Após traçar a paralela de cada um dos vetores, o que a gente viu nas aulas anteriores? Vamos então representar o vetor resultante. E para representar o vetor resultante, a bundinha do vetor resultante vai sair aqui, ó, da bundinha dos dois vetores. Então a bundinha vai sair da bundinha desses dois vetores e vai até o encontro das suas paralelas. Eu já vou representar o vetor resultante tanto para esse primeiro exemplo quanto para esse segundo exemplo. E agora eu vou detalhar a explicação para esse primeiro exemplo. Vou deixar, por enquanto, o exemplo 12 quietinho. Tá? E eu sei que nesse momento vocês já estão começando a questionar se esse método realmente assim vai otimizar a resolução na prova. Vai! Obviamente, nesse vídeo eu vou explicar o passo a passo, mas no final eu vou mostrar aqui que na prova vocês vão para o passo final. Vocês não vão fazer o passo a passo que eu vou explicar aqui. Eu tenho o vetor de módulo 5 e esse vetor de módulo 5. Eu vou pegar um desses vetores e eu vou decompor. Lembrando que decompor é separar esse vetor apresentado no eixo X e no eixo Y. Para calcular o módulo desse vetor resultante aqui em verde, o que vai interessar para a gente é essa componente aqui, ó, essa componente Y, correto? Essa componente Y que está na mesma direção e sentido que o vetor resultante. Mas olha o que a gente pode fazer. A gente vai calcular o valor de uma dessas componentes e multiplicar por 2. Afinal de contas, essas componentes têm o mesmo valor, porque se tratam de componentes no eixo Y de vetor de mesmo módulo. Então, essas componentes têm o mesmo valor. Assim como as componentes no eixo X também têm o mesmo valor. Percebam bem que essas componentes são vetores de mesmo módulo, só que em sentidos opostos. Então a gente não vai precisar se preocupar. Esse vetor vai anular esse vetor. O nosso foco, de fato, vai ser nessa componente no eixo Y. Vamos apimentar aqui também. Vamos apimentar. Eita! Vamos utilizar recursos lá da matemática, que é a trigonometria do triângulo retângulo. Eu vou colocar um tracejado aqui, tá? Esse tracejado nada mais é que a paralela
desse vetor, para que a gente possa observar um triângulo com mais facilidade. Bom, então tá aqui, ó. Fiz aqui o meu tracejado. Esse tracejado nada mais é que a paralela desse vetor aqui, tá? E o eixo X e o eixo Y formam 90 graus obrigatoriamente entre si. Então, por isso a representação de um ângulo de 90 graus. Agora, eu acho que ficou mais fácil da gente visualizar uma trigonometria do triângulo retângulo. Qual é o valor que me interessa mesmo? Não é esse valor? Que representa justamente a componente desse vetor no eixo Y. É esse valor que eu quero calcular. Esse 5, agora analisando um triângulo retângulo, é a nossa hipotenusa. Eu quero calcular aqui o que a matemática chama de cateto adjacente. Lembrando que esse aqui é o cateto oposto, tá? Cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo. Então, o outro cateto vai ser o cateto adjacente, que é o que eu quero calcular. E na trigonometria do triângulo retângulo, tem uma relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Eu estou me referindo ao cosseno do ângulo. Então, o cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vamos lá? Não fiquem preocupados com esse x, tá? É só para enfatizar que é o que eu quero calcular. Então, vamos lá. Cosseno de 30 graus, aquela tabelinha dos ângulos notáveis, tá? Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 dividido por 2. Aqui eu fiz um pouquinho mais rápido, mas eu vou explicar aqui o passo a passo, tá? Após substituir, eu tenho uma igualdade de fração. Eu apliquei o quê? O produto cruzado. Aplicando o produto cruzado, x vezes 2, ou 2 vezes x, tá aqui. 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. E aí, isolando o x, o que eu faço com 2? Um tapinha dói, um tapinha não dói. Pá! Vai para outro membro como? Dividindo, tá? Matematicamente falando, tá nesse membro multiplicando. Vai para outro membro com a sua operação inversa. Então, ó, o valor de uma dessas componentes é 5 raiz de 3 dividido por 2. Mas para que a gente possa calcular o módulo do vetor resultante, eu preciso multiplicar por 2, né? Porque nessa direção e sentido, eu tenho aqui, ó, 2 vezes esse valor. Então, vamos fechar bonito esse exemplo 1? Então, tá aqui, ó, o módulo do vetor resultante, tá? 2 vezes 5 raiz de 3 dividido por 2, corta 2, corta 2. E com isso, o módulo do vetor resultante, 5 raiz de 3. E eu acho que vocês sabem onde eu quero chegar. Meus amores, nesse caso, quando eu tenho 2 vetores iguais e o ângulo formado for de 60 graus, o módulo do vetor resultante, basta você fazer o seguinte, pegar um desses módulos e multiplicar pela raiz de 3. Pronto, morreu a questão. Sim, eu podia fazer direto, mas o objetivo desse vídeo é te auxiliar, otimizar a sua resolução. E tem muita gente com dificuldade nesse conteúdo, então eu acho que esse passo a passo ajudou bastante. Mas no seu concurso, vocês vão fazer esse passo a passo? Pelo amor de Deus, gente, não. De fato, basta pegar um desses módulos e multiplicar pela raiz de 3. Quando eu tiver 2 vetores de mesmo módulo, formando entre eles o ângulo de 60 graus. Beleza? E agora, a gente vai para esse exemplo 2. Só que nesse exemplo 2, eu vou esticar para um exemplo 3. Mas vamos entender esse exemplo 2 primeiro? Olha aqui, ó. Mais uma vez, 2 vetores iguais e tal. Já representei aqui um módulo vetor resultante. Débora, a gente não vai fazer esse... Como é que vai ser? Não vai ser esse passo a passo? De fato, a gente poderia fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo 1. Decompor, né? Esse vetor no eixo X, no eixo Y. Mas olha que delícia. Antes da gente pensar em decompor ou esse vetor, preste atenção porque que esse caso é ainda mais especial. Esse tracejado não é a paralela desse vetor? O módulo da paralela de um vetor é igual ao módulo do próprio vetor. O módulo desse vetor não é igual a 10? Então, ao traçar a paralela, o módulo também será igual a 10. Esse lado 10 e esse lado 10 se trata de um triângulo isósceles. Triângulo isósceles, se aqui mede 60 graus, aqui também vai medir 60 graus. E eu acho que você já sabe onde eu quero chegar, né? Somatório dos ângulos internos de um triângulo, tá? Aqui, ó, essa partezinha aqui, ó,
um triângulo. Se aqui mede 60 graus, obviamente, o valor aqui, ó, desse ângulo também será de 60 graus. Então, esse triângulo, na verdade, se trata de um triângulo equilátero, onde os três lados são iguais. Se aqui mede 10, aqui também vai medir 10. E eu sei que nesse momento você já deve estar intrigado pensando: será que esse exemplo é tão simples assim? Sim, esse segundo exemplo é muito mais simples, consequentemente muito mais simples do que esse primeiro exemplo. Então vem aqui comigo. Conclusão para esse segundo exemplo. Toda vez que eu tiver dois vetores com o mesmo módulo e formando entre esses vetores um ângulo de 120 graus, o módulo do vetor resultante é o módulo de um desses vetores. Ou seja, o módulo desse vetor resultante igual a 10. Lembra que eu falei que a partir desse segundo exemplo, nós vamos para um terceiro exemplo? Vem aqui comigo. Olhando aqui esse exemplo, eu posso esticar o vetor resultante entre três vetores. Agora eu tenho três vetores de mesmo módulo, tá? E formando entre os pares de vetor um ângulo de 120 graus, tá? E aí eu quero saber aqui o vetor resultante. Bom, entre esses dois vetores, nós já calculamos o módulo 10. Bom, para cima 10 e para baixo 10, opa, eu tenho um caso aqui, mesmo módulo, mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, esse vetor vai anular com esse vetor. Então, nesse terceiro exemplo, o módulo do vetor resultante é igual a 0. Vamos resumir esse terceiro exemplo? Toda vez que eu tiver três vetores com o mesmo módulo e formando entre os pares de vetores um ângulo de 120 graus, o módulo do vetor resultante será igual a 0. Então, só para ficar didático, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de R1 o módulo do vetor resultante para o primeiro exemplo, R2 para o segundo e R3 para o terceiro. Só para ficar bacaninha aí o print, a anotação. E vale ressaltar que nesse caso aqui, onde eu tenho três vetores de mesmo módulo, formando um ângulo de 120 graus, tem um experimento na internet chamado mesa de força, onde tem ali um transferidor e é colocado, cordinhas aplicando uma força, afinal de contas, força é uma grandeza vetorial, e no meio um pontinho, um corpinho qualquer amarrado ali no meio. E aí, nessa mesa de força, é aplicado em cada uma dessas cordinhas o mesmo valor de força. Sei lá, vamos supor, 10 newtons. E aí, percebe-se que o pontinho no meio não vai se deslocar. Bom, galera, espero aí que essa aula tenha contribuído para os seus estudos. É uma aula muito importante no que se diz respeito a vetor. Tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal? Então, já deixa aquele like esperto, aquela inscrição, que isso ajuda muito, me anima muito a continuar a postar esses vídeos. E segue lá no Insta, manda lá no direct algum conteúdo que você gostaria, ou então coloca aqui nos comentários de algum conteúdo que vocês gostariam que eu colocasse aqui no canal. Claro, como o próprio nome do canal diz, eu também tenho uma playlist só com vídeos assim bem descontraídos também. Então, com isso, tem conteúdo para agradar diversos públicos, tá bom? Então, muitíssimo obrigada, até o próximo vídeo, valeu! Tapinha dói? Um tapinha não dói. Pá! Mas eu não costumo dizer que fazer esse pá não parece que eu tô dando tapinha, parece que eu tô dando um tiro, né? Então vamos lá? Tchá! Ficou mais bonitinho, né? Ficou não? Eu acho, né? Não, porque pá! Não parece um tapinha. E quem dá um tapinha fazer pá? Você dá um tapinha? Fazer pá! Depende, né? Tem alguns tapinhas que dói. Tem tapinha que dói. Essa coisa de tapinha não dói é bem, né? Vamos lá.